começar a estudar através das tablaturas. E para quem não sabe o que é tablatura, são aqueles números, são algumas linhas, que é as cordas, e alguns números que se referem à casa que você vai estar tocando. Por exemplo, se aparecer ali, tipo, cordinha 3 com o número 5. Isso quer dizer que você vai tocar a terceira corda na casa 5, que vai ser aqui. Só que qual que é o grande problema de você utilizar tablatura? Muita gente usa tablatura para tentar decorar riffs, por exemplo, igual o que eu mostrei aqui para vocês, do Dançar na Chuva, do Fernandinho, entre outros hinos. Qual que é o grande problema? Primeiro, muita gente fala, professor, eu tenho muita dificuldade em memorizar os hinos. E como eu não consigo memorizar os hinos, isso me impede de conseguir estar tocando na igreja. Primeiro, é muito fácil de você esquecer quando você toca ou tira um arranjo específico de alguém. Agora, a partir do momento que você entende e cria o seu próprio arranjo, você não tem essa dificuldade. Então fica muito mais fácil de você conseguir aprender. Então, por exemplo, se você for tentar decorar um hino, uma linha de baixo, que alguém criou, igual eu acabei de tocar esse hino, conversão, por exemplo, com um monte de frase, um monte de coisa, como você acha que você vai conseguir gravar tudo isso? Obviamente que você não vai lembrar. Por quê? Nem eu vou lembrar como eu toquei. Porque eu não estou tocando decorado, eu estou tocando de forma espontânea. Eu estou criando o meu próprio arranjo, minha própria linha de baixo, espontaneamente, agora no momento. Se eu for tocar de novo o mesmo hino, vai sair diferente. Por quê? Porque eu tenho total conhecimento sobre o que eu estou fazendo e na hora de tocar eu vou sentindo a música e eu vou criando. Mas criar não é inspiração, ter dom, não, nada disso, é tudo ferramentas, temas que eu estudo, que eu aprendo e aprendo a aplicar. E muita gente erra porque tenta pegar uma tablatura e ver, por exemplo, um hino desse que eu toquei e fala, professor, escreve a tablatura, igualzinho você ensinou. Primeiro, se você tentar tirar tudo isso que eu fiz, você corre um grande risco de esquecer. Agora, a partir do momento que você entende, aí você não esquece, porque você vai criar o seu próprio arranjo do seu jeito. Fora que você ficar copiando outra pessoa é muito estranho, é muito feio. Até porque tirar alguma coisa e decorar, você simplesmente está tocando, mas não sabe o que você está fazendo. Por exemplo, se eu fizesse isso daqui, ó. O que eu acabei de fazer aqui? Uma frase, ó. Acabei de criar uma frase. Beleza. Aí, se você pega uma tablatura e simplesmente copia exatamente o que eu acabei de fazer aqui, qual o grande problema? Você vai estar reproduzindo algo que eu criei, só que você não vai ter entendimento do que foi feito. Que frase é essa? É uma frase em qual nota, por exemplo? Isso aqui é uma frase que está dentro da escala maior em Dó. Mas eu posso usar essa frase em Dó, eu posso usar em Sol, mas eu preciso ter o entendimento de qual é a função, qual a escala, qual o tom eu estou usando, para mim conseguir usar em outros hinos também. Mas muita gente acaba errando porque simplesmente tira uma frase ou tira um arranjo de um hino super complexo, leva meses para conseguir tirar um hino e no fim das contas, tudo que tirou vai por água abaixo, porque só consegue tocar aquilo tudo naquele hino. Porque você não conseguiu entender o que foi criado ali. Você simplesmente tirou, só reproduziu feito um robô. E desculpa a palavra, mas até um macaco, se você ensinar ele a jogar bolinha para cima, ele joga e consegue ter coordenação motora e aprender. É quase isso que a gente faz quando você simplesmente decora o que já está pronto, mas não entende o que você está fazendo, você está perdendo tempo e você, ao invés de estar evoluindo, você está involuindo. Você está voltando para trás. Por quê? Você está perdendo muito tempo, muita energia em algo que não vai acrescentar em nada na sua vida. Agora, a partir do momento que você entende o que você está fazendo, aí você consegue pegar uma frase dessa, por exemplo, e mudar de tom, tocar em outros hinos. Eu vejo muita gente que às vezes tira um riff, tira uma frase, só que só consegue aplicar naquele hino. Aí não serve de nada. Se você for tocar 100 hinos, você vai precisar decorar 100 frases, aí fica impossível de tocar bem. Mas a partir do momento que você entende a estrutura daquela frase, qual o tom que ele está, qual escala você está usando, qual a função dele,
você consegue depois aplicar a mesma frase em vários hinos de tons diferentes, em ritmos diferentes, porque você entendeu. E essa é a diferença de um músico preparado para tocar na igreja para um músico iniciante. E tocar além do tablatura é o grande problema, porque você sempre vai tocar inseguro, tentando lembrar o próximo passo e sempre seguindo a sombra de alguém, e nunca tendo a sua identidade musical. Inclusive, eu consigo perceber se alguém é iniciante ou avançado justamente dessa forma. Porque às vezes eu vejo um baixista tocando várias frases, tocando de um jeito, só que você percebe que aquilo lá foi copiado, foi tirado, decorado, e não é genuíno, não tem nada ali de identidade que a pessoa entende. Aí fica tocando de forma insegura, até tá certinho as notas, mas tá inseguro porque não foi você que criou. Aí as pessoas erram, esquecem um trecho, aí você não consegue tocar com segurança. Não por ser difícil tocar contrabaixo, mas pelo caminho que muitas pessoas trilham, isso acaba impossibilitando de vocês conseguirem se desenvolver. E você entendendo isso, se você está seguindo esses passos, para urgentemente e depois dessa aula você vai entender que provavelmente você está no caminho completamente errado, na contramão. Então vai ser só você arrumar a sua rota para conseguir se desenvolver.